Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 13 de janeiro de 2021. Detido na Rússia líder religioso que diz ser a reencarnação de Jesus. De acordo com as imagens divulgadas pelo jornal The Guardian, vários agentes da polícia, armados e mascarados, detiveram Sergei Toropy, conhecido pelos seus seguidores por Vissarion, na região de Krasnoyarsk, na Sibéria, onde instalou uma comunidade. O antigo polícia de trânsito, de 59 anos, fundador da Igreja do Último Testamento, há 3 décadas, vai ser acusado de gerir uma organização religiosa ilegal. As autoridades russas alegam que este culto extorquiu os seguidores e sujeitou-os a abusos emocionais, acrescenta o jornal britânico. Segundo o jornal online The Moscow Times, para além de Toropy, que diz ser a reencarnação de Jesus, também foram detidos 2 dos seus auxiliares, Vadim Redkin e Vladimir Vedornikov. Vissarion fundou o movimento no início dos anos 90, após a queda da União Soviética, época em que se verificou um certo vazio ideológico. Desde então, cerca de 4.000 vissarionites, como são conhecidos, vivem em 20 assentamentos rurais no sul da Sibéria, conta o jornal digital. O grupo mais devoto deste culto, composto por cerca de 300 pessoas, onde se encontra também o seu fundador, vive no topo de uma colina remota a qual chamou Casa do Amanhecer. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec classifica os espíritos em 3 categorias. 96. Os espíritos são iguais, ou existe entre eles alguma hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. 97. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? É ilimitado o número dessas ordens, pois não há entre elas uma linha de demarcação traçada como barreira, de maneira que se podem multiplicar ou restringir as divisões, à vontade. Não obstante, se considerarmos os caracteres gerais, poderemos reduzi-las a 3 ordens principais. Comentário de Allan Kardec. Na primeira ordem, podemos colocar os que já chegaram à perfeição, os espíritos puros. Na segunda, estão os que chegaram ao meio da escala, o desejo do bem é a sua preocupação. Na terceira, os que estão ainda na base da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o desenvolvimento. 113. Primeira classe. Classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais provas nem expiações a sofrer. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna, que desfrutam no seio de Deus. Gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos nem às necessidades nem às vicissitudes da vida material, mas essa felicidade não é a de uma ociosidade monótona, vivida em contemplação perpétua. São os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam, para a manutenção da harmonia universal. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões. Assistir os homens nas suas angústias, incitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os distanciam da felicidade suprema é para eles uma ocupação agradável. São, às vezes, designados pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria o que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Nos livros da codificação, Allan Kardec deixa em aberto em que classe estaria Jesus.
Essa informação sobre a que classe pertence Jesus encontramos no livro O Caminho da Luz do Espírito e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que diz: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu, nas proximidades da Terra, para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem, no tempo e no espaço, as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição, do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Jesus, tendo cumprido a sua missão, como Espírito puro, não tem mais a necessidade de reencarnar aqui na Terra, pois já o fez e nos deixou seu exemplo e o Evangelho, que é código de conduta universal. Esta foi a crônica do amanhecer de 13 de janeiro de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.